Boa noite, galera. Bem-vindos aí ao meu segundo vídeo que eu vou postar aqui no Facebook, provavelmente no YouTube. Se você acompanhou meu último vídeo, que eu postei na terça-feira dessa semana, eu falei um pouco, né, sobre quais são meus projetos a partir de agora, relacionados à música eletrônica, uma espécie de forma de contar um pouco sobre mim, essa minha relação com a música eletrônica para outras pessoas, e sempre que eu posso gerar valor para as pessoas, né? Eu não vou ficar aqui contando de assuntos aleatórios que eu vivo nas minhas festas apenas por contar. Com certeza eu estou trazendo um projeto muito maior, que é para gerar valor, gerar aprendizado para aqueles que dedicarem um tempo para assistirem esse meu vídeo, né? Essa série de vídeos que estão por vir. Eu já estou fazendo um formato de live no Instagram. Toda terça e quinta eu estou me comprometendo a ser consistente nesse meu projeto de entregar uma história minha, contando, sempre tentando trazer o aprendizado nos acontecimentos que eu estou tentando frisar naquele momento. Só que para os vídeos aqui do Facebook e do YouTube, eu vou fazer uma coisa um pouco mais inovadora, um pouco mais diferente. Eu tenho 5 anos de música eletrônica praticamente, né? 19 de outubro de 2013 começou oficialmente a minha jornada com música eletrônica. Minha primeira grande noite no Clube 83, meu primeiro clube de música eletrônica, e de lá minha primeira rave em novembro, depois a minha primeira rave fora de São Paulo, em Porto Alegre, em março de 2014. E dali foi uma enxurrada de acontecimentos, de eventos. E a música eletrônica, como eu falei no último vídeo aqui no Facebook, ela praticamente orquestrou uma verdadeira revolução dentro de mim, né? Ela ajudou muito na minha expansão de consciência, na minha revolução de uma nova forma de pensar, de encarar a vida. Ela curou vícios, curou dores, só que nada veio da noite pro dia. Eu gosto de dizer que essa minha vida de festas não é entretenimento vazio. Pelo contrário, é uma coisa que fez sentido para a minha vida, que deu sentido para eu estar aqui hoje. Porque no final de 2013 eu estava indo por um caminho não muito legal na minha vida, e que talvez, se não fosse a música eletrônica e todo esse processo que vem sendo nos últimos anos, nos últimos 5 anos, talvez eu estaria aí na vala comum, no sentido de uma vida infeliz, uma vida triste, sem propósito algum, sem gerar valor para ninguém. Enfim, várias coisas ruins que poderiam ter me acontecido. Bom, nesse primeiro vídeo, na verdade, que eu estou fazendo hoje, assim, oficialmente, vai ser um resumo básico do que vai vir nos próximos dias, do que vão vir nos próximos dias. Eu acredito que hoje nós seres humanos, com base nos cursos que eu venho fazendo, nas leituras que eu venho fazendo, nós temos 5 áreas da nossa vida, praticamente, que a gente sempre tem que prestar atenção nelas, né? É o relacionamentos, o profissional, corpo e mente, controle emocional e o financeiro. Existem vários tipos de estudos, sempre cada um muda os nomes, mas em linhas gerais é isso, né? Com quem você anda, o seu trato com o dinheiro, a sua saúde integral, né, física e mental, o seu controle emocional, como que você está lidando com a sua resiliência, e o seu profissional, né? Também é muito importante que todos eles estejam andando juntos, e quando um começa a subir, o outro tem que subir junto. Você não pode focar só em um e deixar o outro de lado. E de uma certa forma, embora pareça um pouco contraditório, mas essa vida de festas, de 5 anos de festas de música eletrônica, eu posso dizer que até agora ela conseguiu tocar nesses 5 pilares. E a cada momento, a cada festa, a cada evento, qualquer acontecimento dentro desse mundo de festas, basicamente eles sempre estão sendo impactados, esses 5 pilares. Em linhas gerais, o que eu quero trazer aqui? Em final de 2013, eu era uma pessoa que eu estava trabalhando, eu estava no penúltimo ano da faculdade, estava acabando o penúltimo ano da faculdade, ia ter somente mais 2 semestres, eu não tinha DP, eu não tinha problema com minhas matérias, porque eu gostava, entre aspas, das matérias que eu estava estudando. Meus relacionamentos, de uma certa forma,
embora eles fossem volumosos, eles infelizmente não eram relacionamentos plenos, intensos, que me deixassem bem pra cima. Na verdade, eles às vezes drenavam a minha energia, né? Por diversos fatores. Não eram companhias que... Não eram pessoas ruins, mas também eram pessoas que alimentavam muito meus vícios, né? Controle emocional, zero de controle emocional. Eu era uma pessoa muito volúvel, muito 880. Eu podia estar super feliz um dia e no fundo do poço no dia seguinte. Minha saúde não era nada boa. Eu sempre fui resistente, mas eu forçava muito a barra com a minha saúde, né? Bebia demais, misturava o que não devia misturar, bebia muito refrigerante, comia só porcaria, embora meu corpo sempre fosse muito bem, foi muito resistente por muito tempo, ainda é até hoje, mas naquela época eu vivia doente. E cara, meu profissional, no meu primeiro emprego e no meu segundo emprego, o qual eu estou atualmente, o começo também estava indo pro buraco. O começo do meu emprego atual estava indo pro fundo do poço. E, ou seja, eu estava realmente bem perdido no final de 2013, por frustrações amorosas, frustrações com amigos, né? Eu comecei a sair somente em 2011, com 19 anos de idade praticamente. Então, quando eu cheguei nesse mundo de começar a sair, ficar indo pros barzinhos, pras baladas e tal, eu comecei a beber também, com 19 anos de idade só. Então, eu meio que tava no 220, né? Só que os meus amigos na época não tinham essa vontade que eu tinha, essa pilha que eu tinha, né? E sempre que a gente saía era uma briga, porque eu queria ficar mais tempo nas festas, eles não queriam. E aí, isso quando a gente saía ainda, porque às vezes, infelizmente, os meus amigos eles não tinham o mesmo pique que eu, então, consequentemente, eles não queriam ficar saindo todo final de semana. E aí tinham vários problemas, né? Porque eu queria sair, eles não queriam, tinha briga. E eu também não saía sem eles. Algumas vezes eu ia pra um bar, ficar bebendo sozinho, mas às vezes eu ficava assim, hoje eu me olho assim, fazendo aquilo, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ficar aqui num bar com uma garrafa de cerveja na minha frente, olhando pro nada, ou olhando pra televisão. Eu queria algo maior. E aconteceram uma série de problemas no final de 2013 que, como eu disse no último vídeo, eu acabei indo parar no Clube 33. O Clube 33 foi minha primeira grande festa de música eletrônica, o primeiro clube que eu fui sozinho, sóbrio, sem ninguém, e eu me diverti muito aquela noite, embora tenha sido amedrontador ter ido para Barra Funda, que eu nem sabia que existia naquele bairro, ter ido para uma festa sozinho num bairro que eu não conhecia, ter entrado sozinho na festa, mas como eu já estava desde janeiro somente ouvindo música eletrônica, eu era muito eclético, na verdade, mas eu comecei em 2013 a ouvir muito mais música eletrônica, porque eu comecei a acompanhar alguns vídeos de alguns festivais grandes que tem pelo mundo, como o Ultra Music Festival, Creamfields, Tomorrowland, Stereosonic na Austrália, outros vários grandes eventos. Eu ficava vendo aqueles vídeos, ficava vendo toda hora, e eu falava, cara, que da hora, será que algum dia eu vou conseguir uma festa assim? E como minha vida estava muito para baixo, eu estava preso num looping de uma vida totalmente infeliz, eu só conseguia ir para festas assim bem bem esdrúxulas que não tinha nada a ver comigo. Eu fui em algumas festas de faculdade. Se você me ver nas fotos daquelas festas, eu tava sorrindo, só que cara, era um sorriso com álcool na cabeça, não era eu de verdade ali. Era o tipo de coisas que não tinha nada a ver comigo. E quando eu fui no Clube 33 pela primeira vez, foi uma grande quebra de paradigmas para mim. Eu vou, na verdade, entrar em detalhe nessas festas quando eu abordar os 5 pilares individualmente em cada vídeo nos próximos dias. Mas, em linhas gerais, minha primeira festa foi no Clube 83 em outubro de 2013. A minha segunda grande festa foi na Experience, minha primeira rave em novembro de 2013. E a minha terceira festa foi uma rave em Porto Alegre em março de 2014, 21 de março de 2014. E ali foi um grande começo de uma vida de transformações. Foram 5 anos. Eu passei praticamente 2014, 15 e até mais ou menos setembro, agosto de 2016 praticamente sozinho. Porque a música eletrônica, ela
fez muito bem pra mim, só que infelizmente ela me colocou em atrito com outras pessoas. Ela me colocou em atrito com a minha família, me colocou em atrito com meus amigos, me colocou em atrito com a minha psicóloga, me colocou em atrito com a minha própria religião. Porque eu estava inserido num mundo onde eu só ouvia o que as pessoas diziam e eu fazia exatamente o que elas queriam, para eu não perder o apoio delas. Como eu falei no último vídeo, ou acho que eu falei no Instagram, eu tinha uma filosofia de vida que era o seguinte: melhor ter uma coisa na minha vida, independente se faz bem ou mal para mim, do que não ter nada. Era essa a minha filosofia de vida. E isso aplicava para relacionamentos sociais e amorosos, profissional, o corpo e mente, financeiro, ou seja, cara, eu não tinha praticamente nada. Só que pela primeira vez na minha vida, quando eu fui nas minhas festas de música eletrônica, que todas as pessoas disseram que eu não deveria ir, porque só ia ter gente drogada, porque as pessoas iam sei lá, injetar droga, e eu vi tanta coisa que eu nem sei como isso poderia ter acontecido na vida real, mas eu ouvi muita besteira. Por eu ter ido contra a vontade de muitas pessoas que me rodeavam, e a cada festa que eu voltava, só eu sabia que aquilo fazia bem pra mim. Só eu sabia, porque eu tava sentindo aquilo. As pessoas, elas só viam o que elas queriam ver. Achavam que era uma fase, achavam que eu bebia, embora eu falasse que eu não bebia. Achava que eu tava usando droga, sabe? Nada a ver. As pessoas, elas olham o que elas querem ver. Mas eu tava sentindo uma felicidade plena, autêntica. Eu fiz na live dessa semana no Instagram, eu fiz um comparativo que na minha primeira rave, na Experience, eu passei frio, eu passei fome, eu passei sede, porque o meu cartão não passava na rave, e eu fiquei praticamente das 3 da manhã, 2h30 da manhã, até meio-dia praticamente sem comer, sem beber nada, porque eu tinha só R$20 em dinheiro, eu usei esses R$20 para comprar uma coisa, quando eu fui usar o cartão não passava. E, cara, eu só me ferrei naquela noite. Eu não cheguei na rave, não vieram mulheres me abraçar, não vieram pessoas falar: quem é você, vamos ser amigo, sabe? Eu não tive isso. Demorou muito para algumas coisas externas aparecerem para mim. Demorou muito. E esse muito foram 2 anos. Eu fiquei praticamente de 2013, final de 2013, até mais ou menos, vamos dizer aí, setembro, agosto de 2016, quase 3 anos, na verdade 3 anos, quase 3 anos. Indo para minhas festas sozinho, sem nada externo, eu tinha dificuldade em fazer amizades, então eu ia para festa apenas por causa da música. Você me vê viajando aí, fazendo meus posts de viagem, cara, eu não fico em hotel, eu não levo bagagem. Pensa o seguinte, pensa você indo pra balada no sábado à noite e voltando domingo de manhã. Eu faço isso, só que pegando um avião, não pegando um ônibus, um Uber, minha do tipo. Eu vou pra outra cidade. Hoje eu posso dizer pra mim que ir até Chapecó e voltar é tão natural como eu pegar um ônibus aqui até a Paulista e voltar. Porque isso virou um padrão na minha vida. Mas é um padrão, uma rotina de excelência na minha vida. Porque, embora possa soar arrogante, eu sempre falo pra todos, né? Eu viajo a hora que eu quiser. Eu não falo isso pra ser arrogante. Eu falo isso pra me convencer de que eu posso viajar a hora que eu quiser. Porque antes eu não podia falar isso. Eu não tinha como falar isso. Por quê? Porque eu vivia amarrado com as pessoas, amarrado nos meus pensamentos negativos, no julgamento das pessoas. Porque justamente as festas que eu ia, os ambientes que eu frequentava, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me comportar como o mundo queria que eu me comportasse para eu tentar ter algum benefício externo. Então eu chegava na balada, era muito clichê. Esquenta para balada, aí depois a gente entrava na festa, bebia, chegava na mulherada e ficava por isso, sabe? Só que isso é uma coisa muito padronizada que uma hora eu comecei a me questionar quando eu comecei nas minhas festas de música eletrônica exclusivamente, onde eu não bebia, onde eu não ia preocupado em fazer amizades inicialmente, ou ir atrás de mulher, coisa assim. Cara, eu só ia por causa da música, porque a minha paixão pela música eletrônica era muito mais forte do que isso. E
Se você visse um filme meu, da minha vida, no Clube 33, ou na The Edge, The Edge é o exemplo mais prático hoje que eu tenho. Mas acho que falar da The Edge hoje mesmo é muito complicado. Falar da The Edge há 2 anos atrás, quando eu ainda era um mero estranho na The Edge. Hoje eu tenho muitos amigos lá. Só que para eles aparecerem levou muito tempo. Na The Edge antigamente, o que eu faço? O que eu fazia até então? Chegava, entrava, pegava meu comando, colocava no bolso e ficava na frente da caixa de som dançando. Ficava lá. Fechava o olho. Era isso que eu fazia. Eu não tinha nenhuma recompensa externa para estar lá. Eu não ia lá para ficar em camarote. Eu não ia lá para ir atrás de alguém. Eu não ia para fazer nada assim muito fim, sabe? Era um processo. Era uma forma de me conectar com a música eletrônica. Isso eu fiz para todas as festas que eu fui até hoje. Eu nunca saí de casa para uma festa falando, não, hoje eu vou chegar na festa X e eu vou ficar com tal pessoa na festa, ou eu vou chegar lá e vou ficar amigo de todo mundo. Nesse primeiro momento não teve nada disso. Eu só estava indo por causa da música e sempre é por causa da música. Nos últimos anos eu tenho até filtrado bastante as festas que eu vou. Eu tenho ido muito, na verdade o que eu mais tenho ido, que eu sempre vou apenas, eu não vou mais em festas de música eletrônica de EDM, por exemplo, porque não é um som que me agrada mais. Eu vou naquele tipo de som que me agrada. Às vezes eu vou ver algum DJ, alguma DJ que eu gosto, mas para apreciar o momento, não focando em algum benefício externo. Voltando aos 5 pilares. 5 anos de música eletrônica, viajando, conhecendo pessoas. Hoje você me vê. Eu posso dizer que hoje meus 5 pilares eles estão bem. Só que eu nunca falo que eu cheguei no ponto final. Eles sempre estão evoluindo. Então, os meus 5 pilares, o financeiro hoje, a minha mentalidade do financeiro, cara, tá outra coisa. Porque quando eu comecei a viajar demais, eu percebi que eu não posso ficar viajando e gastando meu dinheiro com qualquer coisa que vem por aí. A música eletrônica, na verdade, era o meu foco. Como que esse foco se externalizava, esse amor se externalizava? Viajando, indo nos clubes, indo nas raves, tudo isso. Comprando música na internet para poder tocar depois. Então eu já tinha algo olhando assim, uma coisa setada, com intenção clara. Música eletrônica, eu quero isso. Não quero mais nada. Eu aprendi isso no começo. Eu só ia no Clube 33. Eu parei de ir em qualquer outro tipo de balada que não fosse de música eletrônica e dificilmente eu ia em outra festa que não fosse o Clube 33. Demorou muito para me desapegar do Clube 33, que foi apenas 1 ano e meio depois. Pra você ter ideia, só lá em 1 ano e meio eu fui 63 vezes. É muita coisa. Então eu tinha uma intenção muito clara. É música eletrônica na verdade. Então eu meio que setei, eu fechei assim o leque e foquei. Clube 33 na época. Depois eu fui para minhas raves. Depois eu comecei a viajar. No final de 2014 eu não tinha dinheiro nem um cheque especial, porque estava uma bagunça no meu financeiro. E foi um momento que eu comecei a me perguntar, cara, o que eu valorizo mais? Ir no cinema? Ir no McDonald's? Ir, sei lá, no Hop Hari, qualquer coisa do tipo? Ou ir no Clube 33, ou ir na minha rave, ou poder viajar? Aí eu falei, não, é música. Música eletrônica é o que faz meu coração bater mais alto. Então, eu comecei a lentamente podar as coisas que não faziam sentido pra mim. E eu comecei então a focar o meu dinheiro apenas na música. Então eu comecei a ter uma mentalidade de planejamento para as coisas que eu queria fazer. Eu vou fazer um vídeo só falando só sobre o financeiro, mas eu só estou trazendo aqui um resumo do que foi essa revolução, essa transformação dos 5 pilares da minha vida. Profissional. Profissional, cara, acho que foi talvez um dos que mais... Foi um dos primeiros que teve impacto. O primeiro, na verdade, foi controle emocional, mas o profissional foi um dos mais importantes. Porque no trabalho que eu estava, no setor que eu estava no meu trabalho atual, naquela época, era uma área que tinha muita venda, muita meta, muita pressão, e aquilo me fazia um mal danado. Porque eu já não tinha base emocional nem comigo, nem pra, sei lá, dar bom dia na rua. Diga mais vender ainda.
e ainda tomar chicotada, tomar bronca porque eu não estava conseguindo vender. No momento que eu comecei a viajar, a ir para minhas festas, e eu comecei a ver que aquilo fazia um bem danado para mim, eu falei, cara, eu tenho que achar alguma forma, deve ter algum jeito dentro desse trabalho, dessa empresa, para ir para uma área que, teoricamente, não tem que vender tanto e automaticamente eu não vou deixar meu trabalho ameaçado. Eu posso achar uma área nesse banco que eu posso usar os meus reais talentos, criatividade, inovação, pesquisa, sair do automático, sair da caixinha, e além de contribuir para a empresa, ainda poder preservar e manter a minha fonte de renda legal. Então, eu acabei usando essa logística do planejamento também no meu profissional. E em 2014 eu mudei de área dentro do meu trabalho, eu vou entrar mais detalhes também no vídeo falando só sobre o profissional, mas a música eletrônica, ela era tão importante para mim, aquelas festas, as viagens, era tão importante para mim tudo aquilo, para manter aquele estilo, que eu tive que falar, cara, o meu trabalho tem que ser valorizado, eu tenho que achar algum lugar nesse trabalho, nesse lugar aqui, que eu consiga gerar resultado sem sofrer pressão e eu consigo ainda ser feliz, né? Porque eu tenho que contribuir para a empresa, eu tenho que estar feliz aqui dentro. Então, isso aconteceu. Eu vou entrar em detalhes isso no vídeo só sobre o profissional. O outro que eu falei foi o controle emocional. Como eu falei, eu era um cara muito volúvel, eu era um cara muito amargo, muito triste. Eu não tinha o ego controlava toda hora. E quando eu comecei para essas festas, eu comecei a ver pessoas na Experience, por exemplo, minha primeira rave. Eu vi quando começou a chover. Eu vi pessoas com capa de chuva, pessoas sem capa de chuva ensopado. Eu vi gente com descalça na lama. Eu vi 3 pessoas, 4 pessoas em cadeiras de roda se divertindo da mesma forma que uma pessoa que tinha as 2 pernas estava lá, que estava de pé dançando, curtindo da mesma forma. Eu vi um cara, que na verdade eu vi ele do Clube A, e vi na Experience também. Ele não tinha as pernas aqui embaixo, ele tinha pernas metálicas e o cara estava dançando até mais do que eu e estava super feliz. E não apenas essa questão de acabar com o ego, porque as festas que eu ia tinha muito ego envolvido, as festas antes da música eletrônica. Camarote, lista de não sei o que, só vai entrar se tiver bem trajado, se você tiver de calça jeans e all-star você não entra. E nas minhas raves não tinha isso, sabe? Então o ego começou a meio que perder força naquelas festas. Eu não precisava chegar na festa armado pra guerra, eu podia chegar sendo eu mesmo, eu não precisava me preocupar com a roupa que eu estava vestido, alguma coisa do tipo. E também foi muito bacana porque nas viagens principalmente, porque eu também vou falar um tópico só sobre isso, controle emocional, mas cara, pensa, como eu falei, as minhas viagens não são mordomias, elas não têm mordomia, não têm conforto, não têm luxo, tá muito longe disso. No momento em que eu saio da minha casa, eu tenho plena consciência de que qualquer coisa pode acontecer. O voo pode atrasar, o voo pode cancelar. Eu posso chegar lá na festa, lá em Chapecó, chegar na porta da festa e descobrir que a festa foi cancelada de última hora. Tudo pode acontecer. E de início, quando acontece coisa ruim, a gente fica bravo. A gente fica meio assim, que chato. Só que eu percebi na pele, que reclamar diante dessas situações não resolve nada. Então eu comecei a aplicar isso na minha vida, não só no final de semana. Ai, tá chovendo hoje. Eu falei, o que vai adiantar eu reclamar que tá chovendo, bicho? Vai andar na chuva. Hoje não tem problema com chuva. Depois que você fica 18 horas debaixo de uma chuva em Porto Alegre, num frio de 12 graus, e você chega no avião ainda ensopado ainda, porque você ficou embaixo da chuva um tempão, com a camisa grudada no corpo, ar-condicionado de avião, a blusa que era para te proteger da chuva também está ensopada, e você está no avião morrendo de frio, mas com um sorriso no rosto. Controle emocional puro, resiliência, gratidão. Pô, eu viajei, eu vim para uma festa em Porto Alegre, é uma chuva que vai me deixar bravo, me deixar triste? Não, quero mais. Manda neve, manda geada, manda um meteoro, o que se quiser, porque isso não funcionou. Entende? O controle emocional foi muito bem moldado nesses últimos 5 anos. Então eu falei do financeiro, profissional, controle emocional. Aí tem 2 agora que são muito recentes. E são talvez os mais especiais para mim. Relacionamentos. Eu falei que eu fiquei praticamente de novembro, outubro de 2013 até mais ou menos setembro de 2016
praticamente sozinho. Eu tinha pessoas para falar, para conversar, mas ir para festa, conversar com as pessoas, como eu faço hoje em 2018, eu não fazia. Porque eu tinha muito medo, porque eu tive experiências extremamente devastadoras, negativamente falando, em 2014, principalmente na minha faculdade. Eu era o aluno CDF da minha sala, e obviamente, quando você é o CDF da sala, todo mundo só vem querer saber da resposta da prova e do trabalho, se eu já fiz o trabalho todo. E então eu tive uma... Foi tão devastador aquilo, e tão intenso, que eu comecei em 2015 dizendo que eu nunca mais na minha vida ia me envolver com as pessoas, porque elas só queriam saber de sugar as coisas de você. Só que em 2016, na verdade, não, vamos dizer, 2015 e 2016, eu fui conhecendo pessoas esporadicamente, porque não tem como eu não conhecer as pessoas na festa, mas eu fazia de tudo para me proteger, para me blindar, então eu ficava na minha. E aí, certa vez, em Porto Alegre, hoje talvez não, porque faz tempo que eu não vou, mas Porto Alegre foi um dos primeiros lugares que eu comecei a ter pessoas que começavam a se interessar por quem eu era e não pelo que eu tinha a oferecer, até porque eu não tinha que oferecer para essas pessoas, diferente da faculdade. E eu comecei a ter amigos dentro das raves em Porto Alegre. Alguns deles, o André, a Thaís, o Marques, pessoas muito boas. O Rafael Schumann, são pessoas que eu sou muito grato por ter conhecido elas. Em Curitiba conheci o Anderson, eu conheci o Rafael. Em Brasília, putz, eu esqueci do nome, eu sou péssimo para nome. Mas dois irmãos muito fodas que eu sou muito grato por ter conhecido eles. Floripa, enfim, eu conheci tanta gente e eu fui começando a ficar amigo das pessoas. Por quê? Porque eu estava sendo eu mesmo. Eu não estava ali tentando fingir quem eu não era. Eu estava ali dançando. Eu lembro até hoje que esse casal que eu falei lá de Porto Alegre, o André e a Thaís, eu vou falar disso no vídeo também só sobre relacionamentos. Mas, cara, eu nunca vou esquecer, até hoje, eu estava na Experience de Porto Alegre em março do ano de 2016. Eu estava andando numa rave e eu vi um casal vindo na minha direção. Eu já estava acostumado, às vezes, a ser questionado: "Ô, você é daqui? Você é da onde?" Aí quando eu falava que eu era de São Paulo, a galera ficava animada, né? E aí esse casal veio perguntar: "Pô, cara, você não estava na Garden no ano passado?" E, cara, a Garden foi uma rave também lá em Porto Alegre. Cara, ela aconteceu, se eu não me engano, em 2015. Eu acho que ela aconteceu em maio de 2015. E, vamos dizer aí, uns 10 meses depois, eles me reconheceram. Mas eles me reconheceram por quê? Porque na Garden, a backstage estava tocando só deep e techno. E lá a rave, a galera não gostava muito desse som, eles gostavam de trance, né? Então eles estavam na pistona e na pistinha tinha lá um ou outro andando, mas eu fiquei lá muito tempo naquela pista dançando. Até o pessoal do bar ficava de longe lá dando tchau, falando assim pra mim, porque eu tava dançando há muito tempo ali. E eu nem reparei, eles falaram: "Não, a gente viu você na pistinha, na Garden, no ano passado tal. Você não tem sotaque daqui, você é daqui?" Eu falei: "Não, eu sou de São Paulo." E aí, até hoje, eu sou amigo deles. Eu nunca mais os vi, na verdade desde 2016 que eu não os vejo. Quando eu vi eles na Atmosphere Love, né, que teve no final de 2016. Mas eu sou muito grato a eles, eu sei que se eu precisar ir a Porto Alegre um dia, e eu falar vamos se encontrar, cara, eu sei que a gente vai rolar, porque é uma coisa real, uma coisa vinda de uma amizade com bases e valores iguais, né? E hoje, principalmente, se você ver alguns posts meus, eu tenho um post que eu faço questão de compartilhar, porque tudo que eu tenho hoje, eu tenho amigos do mundo da música. Eu sou amigo de duas grandes DJs que eu sou muito fã delas. Eu era fã, né? Hoje eu sou amigo dessas pessoas. Eu tenho o privilégio de poder ter duas pessoas que eu admirava até então, artisticamente falando, e como pessoas, e essas pessoas, por serem justamente as pessoas que eu sabia quem elas eram, elas me permitiram ficar amigo delas. Porém, me esconder. Praticamente a Aninha e a Blanca. São duas DJs que eu tenho um carinho muito forte por elas. Elas me ensinam muito, não apenas na música, mas para a vida. Então, relacionamentos, ele foi transformado. Tudo aquilo que eu não tive de 2014 para trás, eu comecei a ter de 2016, vamos dizer 2015, mas oficialmente mesmo de 2016, 17 para frente.
Então, também eu vou falar um vídeo somente sobre os relacionamentos, com mais detalhes, como que eles surgiram e como que eles se mantêm até hoje. E por fim, o último, que está sendo o mais recente agora, que é o corpo e mente. Todos nós sabemos que nós temos que comer bem, dormir, beber água, só que infelizmente a gente não faz. Eu, pelo menos, não fazia até então. Só que assim, eu sempre tive a consciência de que eu sou um ser humano e que por mais que eu consiga ficar, às vezes, meu recorde dançando seguidamente sem parar foram 9 horas seguidas sem parar de dançar. 9 horas seguidas, pra você ter uma ideia. Da meia-noite às 9 horas da manhã e nem do banheiro eu fui, porque eu não parei nem para beber água. Eu fiquei 9 horas seguidas dançando. Foi no set da Jessica Tribest no lounge do Super After. E, cara, vai chegar um dia que se eu não cuidar do meu corpo hoje, eu não vou ter pique para isso. E, novamente, o que é mais importante para mim? Beber coca, comer pizza todo dia, comer fast food toda hora, papapá, ou a música eletrônica. Se eu quero escolher a música eletrônica, eu não posso ter hábitos alimentares e hábitos de saúde ruins se eu não dormir bem ao longo da semana, pelo menos. Se eu não beber água todos os dias. Se eu não me alimentar bem todos os dias. Se eu não comer as comidas certas todos os dias. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir ir para uma festa porque eu vou ter que ficar tomando insulina, porque de tanto refrigerante que eu tomo, porque eu tenho diabetes. Eu não vou conseguir fazer tal coisa porque eu vou ter de repente gastrite de tanto refrigerante, tanta coisa que eu faço, sabe? Então, eu comecei a meio que trabalhar. Eu escolho a música eletrônica e a vida de saúde, porque para eu poder aguentar nessas festas, eu tenho que ter uma vida saudável pelo menos. Eu não posso ficar de segunda a sexta comendo picanha, alcatra, tudo de uma vez só, tomando refrigerante, comendo fast food, igual um animal, e chegar no final de semana e ficar às vezes 24 horas acordado. Eu tenho que escolher. Das minhas festas eu não abro mão, isso eu sei. Então, sobrou para comida. Então, eu vou ter que reeducar o meu corpo para alimentação. Isso está sendo feito recentemente. Eu comecei oficialmente em setembro uma nova dieta na minha vida, onde eu estou comendo muito mais gordura, um pouco proteína de média e pouco carboidrato. E eu senti na pele, novamente na pele, quando eu fui na DED há 3, 4 semanas atrás, que eu fiz até um teste, né? Falar, bom, hoje eu vou fazer o seguinte, em vez de eu ir meia-noite, virar a noite lá, fazer um teste hoje, é só um teste. Eu vou dormir cedo hoje, acordo 4h30, como eu faço todos os dias, independente se for feriado ou não. Acordo 4h30, faço meus rituais matinais, sorrir pro espelho, beber água com limão, meditar, etc e tal. E eu vou chegar na DED, chegar lá 5h30, 6 horas da manhã, e ver como que o meu corpo reage. E cara, foi outra coisa. Foi outra energia, outra vibe. Até o DJ, o Teclas, ele meio que se conectou comigo na hora lá. Ele tocava, olhava pra ver se me olhava pra mim, que ele tava vendo que eu tava com uma energia lá em cima. E eu fiquei até o final daquela festa. Aí na semana seguinte fiz outro teste, teve o mesmo resultado. Eu falei, caraca, se eu conseguir aplicar essa questão da saúde para todo dia, no final de semana, aquilo que eu mais valorizo na vida, que são as minhas festas, eu vou conseguir aproveitar com muito mais tranquilidade. E o meu auge também, talvez, foi quando eu fui para Balneário Camboriú, ver a Aninha tocar no Cias e no Green Valley. Eu acordei para viajar 4 horas da manhã, eu peguei o voo, fui até Curitiba, peguei o ônibus e depois eu fui até Balneário Camboriú. E tudo mantendo meus rituais, fechando a boca para refrigerante, para doce, bolacha, tudo. Eu cortei tudo praticamente. Todas essas coisas ruins eu cortei. Eu sei que eu segui meus rituais, que eu me propus a seguir. E eu sei que era 4 horas da manhã do dia seguinte. Eu estava voltando do Green Valley com a Aninha. E eu estava sem sono. Eu estava com o corpo um pouco cansado. Porque eu estava muito tempo acordado. E eu dancei no Cias e dancei no Green Valley. Só que eu não estava com sono. E aquilo eu percebi que foi resultado dos meus hábitos ao longo da semana. O meu corpo já estava preparado para aguentar aquele tranco. Diferente de antes, que eu tinha que chegar numa festa, eu tinha que tomar 1 litro de energético, café, coca.
bala de café para ficar acordado. Hoje eu prefiro chegar numa festa com um corpo preparado para aguentar o tranco e não chegar lá e tentar colocar esteroide no meu corpo para ele aguentar o tranco. É totalmente diferente. Você entende como a música eletrônica ela sempre me colocou numa bifurcação? Ou você vem para cá sem música, ou você vem para cá com a música. E foi assim com tudo. Ou você começa a desenvolver controle emocional e para aproveitar a música eletrônica, porque na música eletrônica não tem espaço para a gente desequilibrada. Relacionamentos. Os seus relacionamentos da música, eles são exatamente aquilo que você olha na música, que são relacionamentos sinceros, intensos e construtivos. Então, o que você vai fazer? Você vai priorizar essas pessoas aqui, que são DJs, segurança de festa, iluminadores, gerentes de festa, que são donos de clubes, que são contratantes, que são esportistas, eu já conheci de tudo nesse mundo de festa, né? Viajando e por aí vai. Ou você pode seguir com essas pessoas aqui, que infelizmente são pardais na sua vida. Elas não vão ajudar em nada na sua vida, só vão piorar a sua vida. Elas vão querer sempre te levar para o caminho ruim. Não, você tem que beber, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enquanto que aqui, quando a pessoa vem, às vezes eu tô na festa e o cara fala, você quer alguma coisa aí com uma balinha? Eu falei, não, eu não uso nada, valeu. E o cara fala, pô, mano, da hora, continua assim. Mas aqui as pessoas ditas santas falam, como assim você não bebe? Como assim não sei o quê? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, a música tá pra cá, eu vou pra cá. Se aquelas pessoas que eu andava até então estão aqui, tchau pra elas. E eu vou ficar pra cá. Financeiro. O que você quer? Você quer uma vida de música, onde você vai conseguir garantir, como eu fiz em 2016, que foi minha meta para 2016. Cara, eu quero esse ano. Em 2016 eu quero viajar 12 vezes no ano. Uma festa por mês fora de São Paulo. E eu consegui converter de 12 para 17. Isso não foi a esmo, não foi ganho de loteria, não foi nada. Foi apenas planejamento. E aí o que eu tinha? Eu tinha aqui pessoas que falavam, vamos no Outback, vamos no cinema, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer aquilo, coisas que pra mim não tinham nada, que não tinham a ver comigo, ou que não faziam sentido pra mim. Ou aqui, a música tá lá me chamando para eu poder viajar, conhecer novas cidades, conhecer pessoas novas. Então, o financeiro seguiu pra cá, onde estava a música eletrônica, e não onde estava um vazio, onde a felicidade está, teoricamente, nas coisas externas. Profissional. Bom, você pode ficar empurrando o seu emprego com a barriga e ser mandado embora amanhã depois porque você está numa área que você não gosta, que você não tem talento algum para aquilo, ou que você não tem a ver com aquela área, ou você pode escolher a música. E em consequência disso, o que vai acontecer? Você pode ir para uma área que você de repente vai fazer muito mais diferença para a empresa que você trabalha e você ainda vai aprender com esse lugar. Eu vou falar alguns momentos importantes do meu profissional que a música eletrônica esteve diretamente envolvida. Acho que eu já falei de todos, né? Financeiro, corpo e mente, controle emocional, relacionamentos e profissional. Entende? Então, basicamente o vídeo de hoje é esse resumo, esse brainstorm do que vai acontecer nos próximos. No próximo vídeo, eu vou decidir ao longo da semana ainda, ao longo de amanhã e domingo. Eu vou gravar o vídeo talvez no domingo à noite, para eu soltar aqui na semana, para eu não perder muito meu tempo. Eu estou aprendendo a produzir, eu não posso perder muito meu tempo também. Mas eu vou então, a partir da semana que vem, começar a fazer vídeos como esse. Só que para cada vídeo, eu vou trazer com detalhes alguns eventos, festas, acontecimentos, viagens, que seja, que vai gerar valor, falando apenas de um único pilar que eu decidi. Talvez eu vá começar na ordem, eu vou começar talvez pelo controle emocional ou profissional, não sei. Eu vou decidir, enfim, vou decidir o que eu vou fazer para justamente gerar valor ao máximo para você, porque são 5 anos de música eletrônica, são 59 viagens de avião, são mais de 170 festas de música eletrônica que eu já fui nesse período. Eu já conheci 5 estados diferentes, os 3 estados da região sul, Belo Horizonte e Brasília, né? Porque eu só fui para essas cidades. Na região sul eu conheci várias cidades na região sul.
Então, como muitas pessoas falaram, Luiz, se você usar bem as palavras certas, se você conseguir escolher as festas certas, você vai conseguir gerar valor para as pessoas. E essa é a minha missão. Peço desculpa se eu fui muito maçante, se eu fui repetitivo alguma coisa. Se algo tem a ser melhorado, gostaria que você comentasse sem nenhum problema. Se você achar que vai ser ofensivo, sei lá, pode mandar um inbox. O que você quiser. Pelo controle emocional na veia. O que você falar eu vou ressignificar, vou aprender com o que você vai falar, positivo ou negativo voltado para o aprendizado. Então é isso. Fique atento que semana que vem eu vou fazer um vídeo falando apenas de um pilar e como a música eletrônica como uma paixão, um norte na minha vida, me ajudou a revolucionar, a quebrar medos, a quebrar meu vício por bebida alcoólica, me tirou de situações ruins e me transformou, na minha humilde opinião, um ser humano muito melhor que não para de se desenvolver. É isso. Até semana que vem e fica aqui embaixo à vontade para você poder dar o seu parecer. Até mais.